A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos à inauguração do terceiro trimestre. Na inauguração, estreia do terceiro trimestre de 2023 na classe dos adultos, nesta revista que, meus irmãos, que revista abençoada. Quero aqui parabenizar o pastor Douglas Batista por uma revista tão maravilhosa, tão especial como essa, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como ver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo há mais de 25 anos com a escola dominical e com liderança de juventude na igreja, e é sempre, portanto, um prazer receber os irmãos por aqui. Se não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Esta semana também estamos lançando o treinamento Transforme Suas Aulas. O treinamento que vai transformar professores e vai transformar os seus alunos também. Esse treinamento tem aulas compactas, mas muito objetivas, com conceitos práticos para você aplicar no dia a dia da sua sala de aula e ver a transformação acontecer diante dos seus olhos. E estamos com uma promoção especial de lançamento de R$ 199 por apenas, eu disse apenas, R$ 49,90. É o primeiro link aqui na descrição. Acesse, adquira esse treinamento. A plataforma ficou muito bonita. Vai chegar no seu e-mail, você vai abrir e vai assistir no conforto da sua casa e também de acordo com o horário. Lembrando que o acesso é vitalício, você vai ter acesso às atualizações e muito mais. Adquira esse treinamento, irmãos. Os irmãos sempre perguntam como podem nos ajudar. Esta foi uma forma que eu encontrei de não ficar pedindo dinheiro, mas de entregar a vocês um conteúdo, um material e vocês nos abençoarem. Lembrando que esta semana eu tenho uma viagem de celebração de 25 anos com a minha esposa, então adquirindo esse treinamento já nesses próximos dias, aí agora, adquira aí agora, clica aí, é rapidão, você estará nos abençoando nesta viagem também. Amém? Meus amigos, olha só, vamos agora, vamos direto para aqui a nossa revista. O título da primeira aula, A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. O textuário está em Apocalipse 17:5. Essa lição está tão forte que na minha igreja os jovens vão usar essa revista. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse 17, versículo 5. Verdade prática. A igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus, autoridade da palavra de Deus. Eu gravei um podcast todo sábado de manhã às 9 da manhã, Fala de Não Podcast. Neste sábado, inclusive, e eu gravei com o pastor Carvalho Júnior, que é especialista em grego, professor de grego, tá? Está imperdível, só que tivemos um problema com a imagem, mas o áudio tá lá, não perca. E ele fala de uma maneira muito forte sobre a importância da Bíblia, das línguas originais e muito mais. Então nós precisamos fortalecer o ensino da palavra de Deus. Esta semana eu conversando com alguns líderes lá na igreja, eu disse para eles, precisamos, neste trimestre, usar este assunto da revista para realizar um evento de preparação dos jovens. Os jovens precisam ser preparados para sustentar a sua fé e para defender a sua fé. Muito bem, introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação, tá?
Então, o pastor Douglas ele deixa claro aqui que essa lição não pretende identificar a Babilônia literal, nem listar os grandes eventos da grande tribulação. O propósito desta lição, o objetivo, é alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia presente no cenário global em que nós vivemos, tá certo? Muito bem, nós vamos olhar aqui no primeiro tópico a Babilônia e seus significados. A Babilônia e seus significados, nós vamos olhar aqui no primeiro tópico, tá? Bom, primeiro, a grande prostituta. A personagem apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. E aqui ele vai apresentar 3 termos gregos no texto bíblico. Porne, que significa prostituta, porneo, prostituir-se, não é? É o verbo, não é? E porneia, prostituição, tá? Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas idolatrias, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual, tá? Prostituição espiritual. Tiago, capítulo 4, ele não tem essa palavra prostituição, mas tem algo aqui em Tiago, capítulo 4, que tem a ver com isso que a gente está colocando aqui. Olha só, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus, tá? Então nós vamos olhar aqui que no Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, anota aí, paganismo e oposição à fé cristã. Então, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia, tá? Então nós estamos vivendo esse tempo, tá? Nós estamos vivendo o tempo em que o espírito da Babilônia, ele está atuando no mundo. E esta lição vem para nos alertar, vem para nos ensinar, vem para nos abrir os olhos. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Ela se veste de púrpura e de escarlata, o que significa reinado e luxo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas, que sinaliza o materialismo e o poder econômico. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da prostituição, que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Eu vou fazer 45 anos, mas o mundo sempre, esteve envolvido no pecado. Mas, gente, moralidade como nós estamos vendo nos nossos dias, eu não tinha visto. Nesse nível, tão escrachado, né? Eu acabei de ver um vídeo agora de um repórter, semana inteira esse vídeo chegando para mim, e hoje eu falei, vou assistir isso aqui. O repórter está entrevistando uma menina de, acho que 13 anos, que estuda lá numa escola e tal, e diz para ela, cante uma musiquinha. E a música que ela canta é tão obscena que o repórter fica admirado, tá? Então, é essa contaminação moral e espiritual da sociedade, tá? Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus, profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Cristo. A união entre o cavaleiro, a mulher e a montaria, a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a mistura, com o ecumenismo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui na frente. Tá? Na sequência da grande revelação, o nome da prostituta é desvendado, mistério, a grande Babilônia. Não é? O que isso significa? O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa, de vasto alcance. Ela refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Olha isso aqui. Mentora de toda rebelião contra Deus e consequente depravação da sociedade. Não se trata, olha isso aqui, não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus. E isso que para mim é assustador, o que nós estamos vendo nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos o pastor André Valadão, que esse mês está pregando lá na sua igreja contra o orgulho. E as pessoas estão criticando, e ele diz o seguinte: eu estou pregando na minha igreja, dá licença, estou pregando a Bíblia e estou pregando na igreja, não estou falando na rua, estou pregando na igreja. Não estou atacando ninguém, não estou nada, eu estou pregando a Bíblia no púlpito da minha igreja. Né? Só que no mundo em que há todo um trabalho econômico, político, religioso contra Deus, não tem como, eles vão contra-atacar. Por quê? Porque o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão. Por isso que nas escolas, esses dias eu vi um outro vídeo de um pastor, ele dizendo que uma mãe americana ficou abismada porque ela viu os filhos conversando no banco de trás do carro, quando ela foi buscá-los na escola, e escutou os filhos conversando com outro, dizendo que Jesus, ele era bissexual e poliamor. Olha só, bissexual e poliamor. E ela ficou abismada com aquilo. Onde vocês aprenderam isso? Na escola, certo? Então, é este sistema global, universal, é no meio disso que a igreja de Jesus Cristo está. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Pelo contrário, nós devemos abrir os olhos para este tempo que nós estamos vivendo, porque como igreja de Cristo, mais do que nunca, nós precisaremos ser luz cada vez mais forte e brilhante em meio a tão densas trevas. Muito bem, tópico 2 vai trazer aqui o tema o espírito da Babilônia. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, extremamente importante para nós, tá bom? E não se esqueça de adquirir o nosso treinamento, é o primeiro link na descrição, e transforme suas aulas. Bom, o espírito da Babilônia. Bom, no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual, tá? Espiritual. Apocalipse 17:2, com o qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação, tá? Então, o culto, anota aí, a Babilônia muitas vezes está acontecendo em algumas igrejas. E nós temos que tomar cuidado com o nosso púlpito. Quem colocamos sobre o altar, quem levamos para pregar. Quem é essa pessoa? Qual é a raiz dela? Aliás, neste tempo que nós estamos vivendo, eu estou orientando os professores e líderes com quem eu converso. São os líderes locais que precisam se levantar para pregar para os seus jovens, para os seus adolescentes. Não sei que cultura é essa, de sempre ter alguém de fora. É bom, eu sou pregador, eu viajo pregando, mas não é possível que quem está ali não tenha uma palavra. O pastor local é que deve alimentar a igreja. Por quê?
Porque neste sistema tem muita gente infiltrada. E aí, porque tem visibilidade na internet, porque é inacreditável que pessoas sejam convidadas para cantar e pregar numa igreja por números de internet, gente. Pelo amor de Deus. Ó, vamos convidar porque ela tem 1 milhão de seguidores. Isso não é parâmetro para colocar ninguém no altar, tá? Então, nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos tendo que ficar chovendo molhado, provar que a grama é verde dentro da palavra. Você abre a Bíblia e mostra para um jovem, mostra para um crente, ó, beber é pecado, fumar é pecado, vício é pecado, prostituição é pecado, fornicação é pecado, pois ele não aceita isso aqui. O que é isso? Afrouxamento da moral, que acontece na sociedade e que está envolvendo a igreja. A igreja precisa se despertar, porque é a igreja que impacta a sociedade. A igreja não segue a cultura do mundo, porque a cultura do mundo é contra a palavra de Deus. É contra a palavra de Deus. Olha só, vamos ver aqui o que Pedro diz em 2 Pedro 2:19. Enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro. Então, eles acham que são livres, mas na verdade são escravos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2-4. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos dos bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder delas. Destes, afasta-te. Esse texto não está falando de ímpio, não. Esse texto está falando de gente dentro da igreja. Dentro da igreja. Eles negam o poder da verdade, embora tenham aparência de piedade, ou seja, tem aparência de crente, tem aparência de discípulo, mas nega o poder da palavra que transforma, tá? Eles negam o poder da palavra. Nós temos então o afrouxamento da moral, nós temos o ecumenismo doutrinário que provoca a erosão da fé bíblica. Provoca a erosão da fé bíblica. Olha o que Paulo escreve aqui, ó, em Gálatas, capítulo 1. Maravilho-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo para um outro evangelho, o que não é outro. Entretanto, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tá? Então, muito cuidado com o ecumenismo religioso. Ele leva o ecumenismo doutrinário. Não, um crente em Cristo Jesus não frequenta certos lugares. E se tiver visibilidade na internet, ainda mais. Aí você tem lá o cantor no terreiro do candomblé, o cantor não sei o quê. Não mistura, não mistura. Nós temos o relativismo, que rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Então, pessoas estão interpretando o que é pecado à luz daquilo que eles acham e não à luz do que está na Bíblia. O humanismo, que reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Então, nós temos aí igrejas fazendo carnaval gospel. Vai se misturando. Nós queremos evangelizar. Gente, será que a pergunta que faço é essa? Será que a igreja de Cristo, lavada, remida no sangue, cheia do poder do Espírito, precisa de uma estratégia mundana para ganhar almas para Jesus? Pensa. Não, nós estamos usando isso como estratégia. Gente, nós dependemos de uma estratégia humana para ganhar almas para Jesus. Tem uma igreja aí que tem uma escola de samba. Penso que não. Tenho certeza que não. Então tudo passa a ser permitido
e a verdade é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida, tá? Então, dentro desse cenário que estamos vivendo, a igreja está sendo e será ainda mais perseguida. A pergunta é: estamos preparados? Estamos preparando a igreja para ser perseguida? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se a igreja será perseguida por causa de sua firmeza na verdade, ela precisa ser preparada para sustentar e defender a sua fé. Nós temos também aí, no sistema religioso, o espírito da Babilônia, no sistema político e cultural agora. Ele exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã. Então não adianta a gente falar, o Brasil a maioria é cristã. Eles são incansáveis. Incansáveis. Então você tem apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas e prostituição. Aí, aquilo que antes era visto como vergonhoso, agora passa a ser promovido. Eu lembro que quando comecei a escutar pastor Cláudio Duarte, há 10 anos atrás, ele falava algo em tom de piadinha, ele dizia assim, antes era rejeitado, depois foi aceito, agora está sendo promovido. Eu vou embora logo porque daqui a pouco será obrigatório. Nós estamos vendo isso, gente. Nós estamos vivendo isso. Uma mulher falar que ela é uma mulher, que ela é do lar, ela vira chacota. Um homem do lar não tem valor algum para essa sociedade. Um homem, pai de família, trabalhador, provedor, não tem valor nenhum para essa sociedade. Então o que é isso? É contra a cultura cristã. E aí o que eles fazem? Um patrulhamento ideológico para estigmatizar como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Tá? Então, a pauta progressista, ela vai sempre usar os xingamentos, principalmente os terminados em istas ou or, como que eu falo? Para empobrecer, vamos dizer assim, aqueles que não concordam com eles, em todos os sentidos, tá? Então é por isso que eles usam muito os xingamentos, tá? Eu tenho uma frase que eu digo que quando falta argumento, sobra xingamento. Então, como os argumentos deles são fracos, então eles partem para o xingamento. Eles partem para a baixaria. E isso tem um efeito reverso. Por quê? Porque aí as pessoas fracas de mente, que não têm mente espiritual, as pessoas, então, ao invés de olhar que o que ele está fazendo é errado, elas passam a enxergar a igreja, os conservadores, por aquela ótica do xingamento. Entendeu? Então, você fala, você usa certos xingamentos para diminuir a moral do outro, para difamar a moral do outro. Ah, ele é de família, mas ele é um... Qual que foi o termo usado? Eu esqueci o termo usado aí. Enfim, tá bom? Ó, coagida pelo politicamente correto, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Então, por isso que a gente precisa ser preparado, tá? No sistema econômico, tem o espírito da Babilônia? Tem também. Ele mostra como o comércio e governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, ilícita e moral em prejuízo do próximo. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Ó, nos últimos 3 anos, aqui no Brasil, isso aconteceu em larga escala. Perfis foram destruídos, contas bancárias foram bloqueadas. Eu não posso falar muito, irmãos, porque, ai Jesus, o menino lá fica bravo, tá bom? Mas enfim, isso aqui é o que já está acontecendo.
é o que já está acontecendo, tá? Eu diria que é um sinal de como será. Agora, aqui e ali, uma pessoa ou outra, mas quando a gente acordar, isso estará acontecendo em larga escala, tá? Então, a inteligência artificial está aí. Segundo relatos, ela avançou muito mais rápido do que os seus criadores pensavam, tá? E tudo isso está sendo uma preparação para controlar as pessoas. Por isso que a igreja precisa ser preparada para resistir bravamente. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só isso aqui. Tópico 3, a posição da igreja. Se o espírito da Babilônia vem desta forma, qual deve ser a posição da igreja diante do espírito da Babilônia? Mais uma vez, parabenizar aqui o pastor Douglas Batista, revista maravilhosa. Inclusive, vou tentar fazer uma live com ele, tá bom? Ó, inscreva-se aí no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós, e adquira o treinamento. Transforme suas aulas. Você nos ajuda muito com isso, tá? A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeira coisa, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta, né? Então, não basta crer na Bíblia, é preciso crer de forma correta. Por isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo sobre sã doutrina, né? Para Deus os fins não justificam os meios. Então não basta crer na Bíblia, precisa crer de forma correta. Tem muita gente que crê em Deus, mas crê em Deus, né? Aquela crença natural. Crê, mas não se rende, não se entrega, não nasce de novo. Crê na Bíblia apenas pelas promessas. Crê na Bíblia como se a Bíblia fosse o self-service. Aqui, ali, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso aqui eu não quero. Então, crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores da fé cristã, que são absolutos, com mansidão, temor e boa consciência. Olha o que 1 Pedro diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz aqui. Porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Então, a igreja precisa estar pronta para defender a sua fé e sustentar a sua fé, ok? Por isso que eu falo, no altar é Bíblia, na pregação é Bíblia, na sala de escola dominical, Bíblia. Um dos temas de uma das aulas do nosso treinamento Transforme Suas Aulas é a Bíblia, nossa maior paixão. A aula da escola dominical é a escola bíblica. Não é uma aula sobre a Bíblia, é uma aula de Bíblia. Por isso que eu não cito filósofos. Eu tenho um problema sério com estudos por isso. Porque todo mundo que estuda, ele quer citar filosofia no altar.
Ai, porque fulano disse isso. Ultimamente tem tantas citações filosóficas que parece que a Bíblia não é suficiente. Então, o texto bíblico não é suficiente. Eu tenho que, entendeu? Eu tenho que citar aqui o filósofo. Às vezes, cita um filósofo ateu. Ou seja, você está empobrecendo a Bíblia. O texto bíblico não é suficiente. Né? Então, é engraçado que se você... Estava até falando com o pastor Carvalho Júnior. Se você cita... olha, irmãos, isso é a palavra que no original tem gente que acha ruim. No original. Mas citar filósofo, tudo bem. Não, irmão. Não. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Fala-se muito sobre avivamento. Não há avivamento sem Bíblia. Aliás, avivamento é voltar para a palavra. É retornar para a palavra. É uma conversão em direção à Bíblia. Eu aprendi um pouco aos pés do pastor Antônio Gilberto, nas vezes que eu o escutei, eu aprendi, lendo seus livros, que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é inerrante, sabe? Que a Bíblia é a maior autoridade. É a Bíblia, é o texto bíblico, é a maior autoridade, tá? Então, nós temos que ter esse cuidado. Outro detalhe, qual é a posição da igreja? Formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Gálatas 4,19 fala algo que para mim é extraordinário. Diz assim: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha que coisa extraordinária. Até que Cristo seja formado em vós. Por isso que o ensino da palavra de Deus é um ministério extraordinário. Deve ser mais valorizado. O professor tem que se valorizar, se sentir um privilegiado, principalmente nos tempos que estamos vivendo. O ministério de ensino se coloca como ainda mais necessário à igreja nos dias que estamos vivendo. Então valorize você, o chamado que Deus colocou na sua vida. Invista no seu aprendizado, invista no seu crescimento. Por quê? Porque nossa missão é formar o caráter de Cristo nas pessoas. Ajudá-los a agir e a pensar com a mentalidade de Cristo e não com a mentalidade do mundo. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso, Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. A falha na formação moral do caráter produz seus pseudos cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário global. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Então, formar o caráter de Cristo. Por isso que eu tenho dito a líderes que nos acompanham: vocês têm que falar de Jesus para essa meninada. Os líderes da igreja estão só fazendo evento, faz evento, cria evento. Fiz um evento top. Que dia você se sentou na mesa para discipular? Liderar é discipular. É ajudá-los a adquirir o caráter de Cristo. Paulo diz: até que Cristo seja formado por vós. Quantas vezes estamos colocando alguém para fora, estamos desistindo de alguém, estamos nos sentindo aliviados porque alguém atribulado foi embora da igreja, principalmente se for jovem, adolescente, né? A gente diz: graças a Deus, me livrei dessa peste. Mas será que nós chegamos ao ponto de dizer como Paulo: eu sinto dores de parto até que Cristo, ou seja, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance e um pouquinho mais, no que depender de mim. Ai, Jesus, tem misericórdia. Terceiro aspecto do posicionamento da igreja diante do espírito da Babilônia: aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia.
Apostasia não é desviamento da fé, é abandono proposital e consciente da fé. O desviado separa, faz uma oração por ele, ele chora porque ele ainda sente a presença de Deus. O apóstata separa com ele e começa a falar de Deus na vida dele. Ele te olha dentro do teu olho de maneira fria, calculista. É abandono, é dureza de coração. Inversão de valores, nós estamos vendo isso dentro e fora da igreja. Perseguição, guerras, fomes, pestes e terremotos. Está tendo terremoto até no Brasil. Diante desses eventos, o cristão é exortado, encorajado a não viver despercebido, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, as paixões mundanas e a viver neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. O espírito da Babilônia tem avançado sobre o mundo e exercendo grande influência global. Mas nós devemos permanecer firmes na fé, oferecendo resistência ao mal, ensinando doutrina bíblica, formando caráter nos discípulos e santificando-se para a vinda do Senhor. Porque qualquer que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. Buscai a santificação e a paz com todos, sem a qual buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja de Cristo, ela se mantém fiel à palavra e em direção a uma vida de santificação. A igreja de Jesus Cristo, e que aguarda a volta de Cristo, não brinca com pecado, não brinca com santidade. Lembrando, nossa luta não é contra carne e sangue. Defender a fé não é brigar com pessoas. Defender a fé é manter-se firme, manter-se alinhado à palavra de Deus e argumentar quando houver esse tipo de oportunidade. Mas nós estamos vivendo, o espírito da Babilônia, ele desenvolve um ambiente onde as pessoas não querem conversar, elas querem brigar, elas querem debater para nas nossas palavras encontrar motivos para nos humilhar e nos difamar. Por isso, nós devemos ficar atentos. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Próxima aula tem o título de A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Top demais. Esperamos vocês. Deus abençoe.